Salve pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O tema do vídeo de hoje é educação pública e o sucateamento, né? Então, a destruição da escola pública, que não só para quem trabalha, mas de forma geral as pessoas percebem a falta não só de uma estrutura de qualidade das escolas, como também a crescente falta de profissionais, né? As pessoas, aqueles que estão se formando, jovens, adolescentes, não querem mais ser professor. E por que será que não querem mais ser professor? Onde a gente vê professor sendo agredido, onde a gente vê vários professores hoje desempregados, pega aqui o estado de São Paulo, né, onde eu moro, professor do estado, uma quantidade, não me lembro exatamente agora o último dado, mas assim, é uma quantidade de mil professores desempregados aí, né, que eram contratos e simplesmente foram mandados embora por esse governo medíocre que a gente tem no estado de São Paulo. Um governo que não só ajuda a destruir ainda mais a educação, lembrando que o estado de São Paulo é governado pelo PSDB durante 20 e poucos anos, 27 anos, e agora a gente tem esse outro aí que está terminando de destruir a educação em São Paulo. Desde fechamento de sala, defesa e intensificação da privatização de escolas públicas e assim por diante, né? E então assim, a gente tem uma piora muito grande dentro da educação. Professores que são de ciências humanas, que é o meu caso, que sou professor de história, por exemplo, eu nunca mais consegui aula, né? Eu dei aula em 22, depois disso não consegui, eu era categoria O, sou professor, mas de prefeitura, de educação infantil. E infelizmente nunca mais eu consegui voltar a dar aula, justamente porque as disciplinas das ciências humanas foram sendo arrancadas, destruídas, e no lugar delas foram colocado exatamente o que houve lá na reforma do novo ensino médio, lá no governo do Temer, do golpista, mantido no governo do Inominável e mantido também no governo Lula, inclusive. Mantido pelo governo Lula também não houve uma revogação do novo ensino médio, que na verdade não tem nada de novo, né? Tem a continuidade da destruição do currículo escolar, né? Foi feita uma reelaboração, né, desse plano da ideia de fazer uma reforma do currículo para dialogar os adolescentes, as crianças com uma nova escola, com uma nova perspectiva, que é uma grande mentira. Na verdade, o que foi feito é um andamento de destruição do ensino público, dialogando justamente com a reforma trabalhista, né? Então hoje a gente tem várias pessoas que vai terminar o ensino médio, infelizmente não vai conseguir acessar uma universidade pública, principalmente, né? Porque o acesso é via vestibular. A gente tem uma escola que não consegue entregar minimamente um ensino de qualidade, por vários fatores, que eu vou falar aqui. Então esse estudante termina o ensino médio, ele vai trabalhar no que tiver para ele, né? Que é o que tem para a classe trabalhadora, para nós, né? Filho do trabalhador. Enquanto o filho da elite brasileira vai estudar nas melhores universidades públicas, né? USP, Unicamp, e nas melhores federais, né? E claro, a gente tem cursinhos populares aí que fazem várias lutas, né? E que implementa, né, um ensino ali de busca de qualidade, professores que muitas vezes ali está trabalhando de forma que seja simplesmente de forma que eles sejam voluntários, né? Não recebem, mas por uma questão ideológica mesmo, por saber o que esses adolescentes passam, vai dar aula num cursinho para ajudar, e muitos do filho do trabalhador entram na faculdade, né? Isso é muito bom na universidade, mas é pouquíssimos, né? Justamente porque é uma condição que a gente não tem, né? O filho do trabalhador vai começar a trabalhar, obviamente, cedo, né? Cedo, muitas vezes antes de sequer terminar a escola, isso quando termina. Então a gente tem, como eu disse, essa destruição da escola pública não está só numa questão aqui da falta do ensino em si, né? Não é só a questão ali de faltar profissionais, porque hoje a gente, por exemplo, já não está tendo mais concurso público. As pessoas que estão se formando agora nas disciplinas de licenciatura vai sentir muita dificuldade, né, de estar ingressando como concursado, porque em vários municípios, vários estados, cada vez mais é menos concurso público. Veja o estado de São Paulo, né?
há quanto tempo sem concurso, fez um concurso para chamar uma quantidade mínima, sendo que você precisa de uma quantidade de mais de mais de 30, 40, 50 mil professores, e chamou uma quantidade pouquíssima, acho que 20 mil, não me lembro exatamente agora o número exato, né? Mas assim, chamou muito pouco, né? E precisava de outros concursos públicos, né? E não se faz o concurso por quê? Porque se abre contrato, não tem estabilidade funcional. Então, por exemplo, greve, não vai poder participar de greve. Se for para uma greve, uma paralisação, contrato interrompido, manda a pessoa embora. Não só isso, né? Você não tem vínculo escolar, você não tem vínculo com a comunidade. Esse ano eu estou numa escola X, ano que vem na A, na B, não sei onde eu vou estar. Por quê? Porque eu não tenho estabilidade. Eu não sei para onde eu vou no próximo ano, né? Posso nem estar empregado, inclusive, posso ser mandado embora, porque é um contrato. Aí vai depender de como vai ser feito esse contrato. Às vezes é um ano e meio, 2 anos, renova e tal. Então, o profissional que vive adoecido também, porque ele vai estar sempre pisando em casca de ovos, né? Ele não sabe se no próximo ano ele está empregado. A vida dele vira uma bagunça, porque às vezes ele quer comprar, fazer um investimento, comprar uma casa, poxa, comprar um carro, fazer uma viagem, ele fala, pô, meu, será que eu vou fazer essa dívida? Como é que vai estar ano que vem? Será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou estar empregado? Essa é a situação. Então, assim, a escola hoje, a gente tem poucos funcionários, pouquíssimos funcionários. Né? Essa ideia de que tem muito servidor público é uma grande mentira. Né? Na verdade, falta muito servidor, mas falta muito servidor público. Né? A gente não tem, como eu disse hoje, uma quantidade de concurso público, está cada vez menor. A ideia, inclusive, cada vez mais desses governos de extrema-direita é sustentar uma ideia de privatização de escola, privatização de tudo que é público. Né? Porque esse pessoal odeia trabalhador, não gosta de trabalhador, detesta trabalhador, não quer ver o filho do trabalhador dentro das universidades, tendo empregos de qualidade, questionando eles. Né? Então, assim, faz uma busca intensiva por privatização. Né? Infelizmente, a população que acaba tendo um serviço ruim, mas por N fatores, depois a gente pode falar sobre isso em outro vídeo, né, do serviço público, mas assim, por falta de condições, por falta de investimento, por falta de funcionário, né, o serviço acaba ficando muitas vezes não tão bom. Mas não é porque aqueles profissionais não estão fazendo, é porque não tem condições mínimas de trabalho, como a gente vê, por exemplo, no meu setor, que é a escola pública, e aí acaba, né, as pessoas tendo um olhar tipo, nossa, serviço público não dá conta. Claro que não dá conta, né? Ele é destruído primeiro, não tem investimento, não tem concurso, não tem estabilidade. Você pega uma escola que foi construída há 20 anos atrás, não teve uma tinta, não passou uma mão de tinta ali já faz uns 10 anos, você não tem material pedagógico, você não tem um mobiliário renovado, material, você não tem um armário para guardar ali as coisas, entendeu? Os materiais pedagógicos. Como é que quer que funciona? É impossível funcionar. Não tem como. Tanto que a gente escuta muito o quê, né? Quando tá lá na faculdade o estudante, né? Poxa, aqui eu aprendo muita teoria, leio vários autores, leio Paulo Freire, leio Lucchesi, leio Vasconcelos, leio um montão de autor, chega lá não tem nada a ver, né? Teoria não tem nada a ver com a prática. A sensação é essa, né? Porque você sai ali do banco da faculdade, da universidade, vai para uma escola que não tem estrutura. Como é que essa teoria vai funcionar? Mas aí não é porque não funciona o que está ali no livro, o que foi estudado, o que foi cientificamente verificado. É porque realmente a estrutura não dá essa condição. Então você vai pegar a educação infantil, por exemplo, creche, crianças ali de 2 aninhos, 1 aninho, tá ali na fase fundamental, primeira fase do desenvolvimento, né? E você vai ter uma sala de aula que não é nem adequado para creche. Tranquilamente funcionaria ali o fundamental, por exemplo. Que escola é essa? Que não tem nenhum acolhimento para isso, a estrutura não dá esse acolhimento, né? Aí você vai pegar a sala super lotada, uma sala de fundamental com 30 dentro da sala para um professor. Ventilador tem um que malemar funciona, quando tem, né, gente? Quando tem. E assim, um calor impressionante, como a gente está passando por várias ondas agora de calor, justamente por uma questão de mudança climática, pelo avanço desenfreado do desmatamento, destruição da natureza, né? E o que vai ter? Vai ter exatamente o que a gente vê, meu. É uma onda de calor enorme, a gente numa sala de aula com 40 dentro da sala, com 30. Como que a gente consegue fazer um bom trabalho? Como que consegue desenvolver, potencializar, fazer alguma coisa ali? É impossível pedagogicamente. Não há condições. Não há gambiarra pedagógica que faça funcionar. Porque imagina, eu sou professor de educação infantil, por exemplo. Tenho ali na minha sala às vezes 20,
Já trabalhei com 25, já cheguei a trabalhar com 28 crianças, gente. Crianças de 4, 5 anos, gente. Criança que você precisa sentar do lado, criança que precisa ter acolhimento, criança que você precisa olhar no olho. Criança que você precisa sentar para fazer um jogo, fazer um trabalho lúdico com ela. Como é que eu faço isso? Com 28, com 30, às vezes, entende? Com 25, sabe? É impossível. Como que essa educação funciona? E aí você tem uma escola onde não tem um lugar arborizado, não tem parque, não tem laboratório, não tem material pedagógico adequado para as faixas etárias, não tem uma biblioteca. Que escola é essa? Então, assim, essa estrutura que a gente tem. A gente, muitas vezes, profissionais, é aí que eu digo todos os profissionais, não é só quem está na sala de aula, faz uma revolução mesmo. O que a gente faz dentro de escola é revolucionário. Muitos estudantes que saem, chega numa faculdade, numa universidade, é muito bonito pro professor que deu aula. Assim como eu tive professor que me deu aula e eu cheguei numa faculdade, você vê como o professor fica feliz, contente, porque mesmo com as diversidades a gente consegue. Mas aí, gente, não é esse papo meritocrático, tá? Não, se esforçar, não. Não é nada disso, não. Porque não existe meritocracia, né? A gente não parte das mesmas condições. Impossível, né? Uma criança que, na casa dela, ela não tem condição de uma alimentação adequada, por exemplo, pai, mãe, família dela, desemprego, a gente tem um desemprego muito alto. Se a família não vai ter condição de dar uma alimentação adequada para essa criança, como que essa criança vai para a escola com a barriga vazia? Como que essa criança vai querer aprender? Como que essa criança... Isso no ambiente que eu falei da escola, sucateada, destruída, já que já está péssimo. Aí a família que não tem uma condição porque a família, pai, mãe, está desempregado, ou trabalha numa escala maluca de 6, 7, sei lá quantos por um, onde o pai e a mãe não conseguem estar com seu filho, com a sua filha, né? Justamente porque não tem como, trabalha numa escala que é impossível estar com seus filhos, e quando folga vai ter que fazer o quê? Vai ter que arrumar casa, vai ter que levar filho no médico, vai ter que fazer compra e assim por diante. E essa galera aí que se diz defender família, que eu acho engraçado, né? Eles defendem família, mas quando vai falar, por exemplo, do fim da escala 6 por 1, eles não defendem. Vai prejudicar os empresários, que tem que pensar direito, porque não é bem assim. Isso porque eles defendem família, né? Então, assim, você vê que é pura hipocrisia. E a educação é exatamente o quê? Ela não começa lá dentro da escola, né? Ela começa desde quando a criança está lá em casa, então, sua alimentação. Então, você vai pegar, por exemplo, uma escola que vai ter projeto de alimentação, projeto de alimentação saudável. Chega a ser uma piada, assim, chega a ser irônico, porque para pra pensar uma criança que ela não tem acesso a N tipo de frutas ali. Desde fruta mais barata, as que são mais caras, então, que nem a gente consegue comprar. Que tá trabalhando, não consegue. Por quê? Porque é muito caro. Aí vai fazer um projeto de alimentação saudável. Só que essa criança não tem acesso a essa fruta, a esse alimento, por exemplo. Né? Que é muito importante, inclusive, para o desenvolvimento dela. Então, assim, a escola, ela não só precisa de uma quantidade grande de profissionais lá, mas de estrutura. Laboratório, biblioteca, como eu disse, estabilidade para funcionário. Tem que ter muito concurso público, né? Tem que ter uma mudança de estrutura da escola, um lugar arborizado, contato com a natureza. Falar de educação infantil, por exemplo, a criança tem que ter contato com a terra, né? Tem que ter contato com a natureza, com o verde. A gente tem escola que não tem uma árvore dentro da escola, entende? Então a gente precisa realmente repensar a nossa educação. E a gente que não só está dentro da escola, continuar falando, batendo nessa tecla, reivindicando, lutando, falando com os pais, com as famílias, cobrando para que a gente possa ter uma cobrança efetiva de poder público e lutar cada vez mais para que isso mude, né? Não se calar, como eu disse nos meus vídeos anteriores, né? Sempre repito isso muito, a gente não ficar quieto sobre a situação dos professores no Brasil, a violência, porque a violência ela não nasce na escola, a violência está na sociedade, está numa estrutura social que desemboca na escola. E aí, como eu disse, uma escola onde tem 40 dentro da sala, não tem ventilação, como eu disse, uma reforma da reforma, que na verdade foi a destruição mais ainda da escola, a gente vai esperar o quê, gente? O aluno ele não quer aprender, o aluno, pelo amor de Deus, né? Assim, culpar a vítima sempre, sabe? É isso, assim. É um moralismo, né? Que a extrema-direita adora, né? Adora, trata a educação de forma moralista. Que o aluno não quer aprender, que a família não tá nem aí. Né? Você vai ter casos e casos. Agora dizer que a escola não funciona porque não quer aprender,
Ah, porque infelizmente hoje a escola não é mais como antigamente, né? Antigamente era só o filho do bacana que ia pra escola, né, gente? A escola pública não era feita pro trabalhador, né? A nossa luta política, inclusive, né? A luta dos movimentos sociais foi o que conquistou a escola pública para todos nós, né? Então o que a gente tem que lutar é o quê? Para a gente ter uma escola de qualidade mesmo, pública e eficiente mesmo, né? E não destruir a escola, muito pelo contrário, o que a gente tem, por mais que esteja difícil, a gente tem que lutar para que realmente funcione essa escola, que tem escola para todo mundo de qualidade, né? E que tem universidade pública, acabar com o vestibular, ter universidade pública para todos. Aquele que quiser fazer o curso que for, história, geografia, química, medicina, engenharia, direito, sabe? Porque a educação não é mercadoria, gente. A educação é direito de todos, né? A educação, ela é inerente à vida humana, o conhecimento histórico acumulado, né? Então a educação não pode ser mercado, não pode vender, não pode ser privado, tem que ser público. E é isso, pessoal. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Seguimos.